12.420, regulamenta a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e da outras providências. A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, decreta. Inciso 1. Este decreto regulamenta a responsabilização objetiva, administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, de que trata a Lei 12.846. Capítulo 1 da responsabilização administrativa. Artigo 2º. Apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicação das sanções previstas no artigo 6º da Lei 12.846 será efetuada por meio de processo administrativo de responsabilização, PAR. Artigo 3º. A competência para instauração e para julgamento do PAR é da autoridade máxima da entidade em face da qual foi praticado o ato lesivo, ou, em caso de órgão da administração direta, do seu ministro de Estado. Parágrafo único. A competência de que trata o caput será exercida de ofício ou mediante provocação e poderá ser delegada, sendo vedada a subdelegação. Artigo 4º. A autoridade competente para a instauração do PAR, ao tomar ciência da possível ocorrência de ato lesivo, a Administração Pública Federal, em sede de juízo de admissibilidade e mediante despacho fundamentado, decidirá. Inciso 1. Pela abertura de investigação preliminar. Inciso 2. Pela instauração de PAR. Ou, inciso 3. Pelo arquivamento da matéria. Parágrafo 1º. A investigação de que trata o inciso 1 do caput terá caráter sigiloso e não punitivo e será destinada à apuração de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal. Parágrafo 2º. A investigação preliminar será conduzida por comissão composta por 2 ou mais servidores efetivos. Parágrafo 3º. Em entidade da administração pública federal, cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere o parágrafo 2º será composta por 2 ou mais empregados públicos. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão da investigação preliminar não excederá 60 dias e poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação justificada do presidente da comissão, autoridade instauradora. Parágrafo 5º. Ao final da investigação preliminar, serão enviadas à autoridade competente as peças de informação obtidas acompanhadas de relatório conclusivo acerca da existência de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal para decisão sobre instauração do PAR. Artigo 5º. No ato de instauração do PAR, a autoridade designará comissão composta por 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a pessoa jurídica para, no prazo de 30 dias, apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pretende produzir. Parágrafo 1º. Em entidades da administração pública federal, cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput será composta por 2 ou mais empregados públicos, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço na entidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento de pedido
de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, a pessoa jurídica poderá apresentar alegações finais no prazo de 10 dias contado da data do deferimento ou da intimação de juntada das provas pela comissão. Parágrafo 3º. Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, provas propostas pela pessoa jurídica que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4º. Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações e documentos referentes à existência e ao funcionamento de programa de integridade, a comissão processante deverá examiná-lo segundo os parâmetros indicados no capítulo 4, para a dosimetria das sanções a serem aplicadas. Artigo 6º. A comissão a que se refere o artigo 5º exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo, sempre que necessário a elucidação do fato e a preservação da imagem dos envolvidos, ou quando exigido pelo interesse da administração pública, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Artigo 7º. As intimações serão feitas por meio eletrônico, via postal ou por qualquer outro meio que assegure a certeza de ciência da pessoa jurídica acusada, cujo prazo para a apresentação de defesa será contado a partir da data da cientificação oficial, observado o disposto no capítulo 16 da Lei 9.784. Parágrafo 1º. Caso não tenha êxito a intimação de que trata o caput, será feita nova intimação, por meio de edital publicado na imprensa oficial em jornal de grande circulação no Estado da Federação, em que a pessoa jurídica tenha sede, e no sítio eletrônico do órgão ou entidade pública responsável pela apuração do par, contando-se o prazo para apresentação da defesa, a partir da última data de publicação do edital. Parágrafo 2º. Em se tratando de pessoa jurídica que não possua sede, filial ou representação no país, e sendo desconhecido sua representação no exterior, frustrada a intimação nos termos do caput, será feita nova intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico do órgão ou entidade público responsável pela apuração do par, contando-se o prazo para apresentação da defesa, a partir da última data de publicação do edital. Artigo 8º. A pessoa jurídica poderá acompanhar o par por meio de seus representantes legais ou procuradores, sendo-lhes assegurado amplo acesso aos autos. Parágrafo único. É vedada a retirada dos autos da repartição pública, sendo autorizada a obtenção de cópias mediante requerimento. Artigo 9. O prazo para a conclusão do par não excederá 180 dias, admitida a prorrogação por meio de solicitação do presidente da comissão à autoridade instauradora, que decidirá de forma fundamentada. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput será contado da data de publicação do ato de instauração do par. Parágrafo 2º. A comissão, para o devido e regular exercício de suas funções, poderá, inciso 1, propor à autoridade instauradora a suspensão cautelar dos efeitos do ato ou do processo objeto da investigação. Inciso 2. Solicitar a atuação de especialistas com notório conhecimento de órgãos e entidades públicos ou de outras organizações para auxiliar na análise da matéria sob exame. Inciso 3. Solicitar ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades lesados que requeira as medidas necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão, no país ou no exterior. Parágrafo 3º.
Concluídos os trabalhos de apuração e análise, a comissão elaborará relatório a respeito dos fatos apurados e da eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, no qual sugerirá, de forma motivada, as sanções a serem aplicadas, a dosimetria da multa ou o arquivamento do processo. Parágrafo 4º. O relatório final do par será encaminhado à autoridade competente para julgamento, o qual será precedido de manifestação jurídica elaborada pelo órgão de assistência jurídica competente. Parágrafo 5º. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais ilícitos a serem apurados em outras instâncias, o relatório da comissão será encaminhado pela autoridade julgadora. Inciso 1, ao Ministério Público. Inciso 2, à Advocacia Geral da União e seus órgãos vinculados, no caso de órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas federais. Inciso 3, ao órgão de representação judicial ou equivalente, no caso de órgãos ou entidades da administração pública não abrangidos pelo inciso 2. Parágrafo 6º. Na hipótese de decisão contrária ao relatório da comissão, esta deverá ser fundamentada com base nas provas produzidas no par. Artigo 10. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do par será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do órgão ou entidade público responsável pela instauração do par.